funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura, porque não é o INSS. Porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não é do INSS, é o primeiro podcast 100% feito de RPPS para RPPS. Toda semana a gente tem um episódio novo por aqui e para você que já nos ouve, siga o nosso canal na sua plataforma de streaming de preferência que você vai receber as notificações de episódios novos e ainda ajuda o nosso canal. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, é só buscar pelo @não é do INSS, que estamos nas principais redes sociais. Na nossa mesa virtual de hoje, o nosso bate-papo é com a Premier Assessoria de Investimentos e com a gente aqui, Alexandre Conversani, que é agente de investimentos. Tudo bom, Alexandre? Oi, Rafael. Bom dia. Tudo bem? Opa, tudo certo, Alexandre. Primeiramente, queria agradecer você por estar aceitando o convite aí de falar com a gente, porque a gente sabe como funciona a parte de investimento, né? A gente sabe que é correria e que é difícil conseguir um tempinho para conseguir falar um pouco de um produto que, às vezes, o pessoal não entende muito bem, né? Não compreende plenamente. Então, trazer para cá um formato que seja bom para todo mundo entender não é a tarefa mais fácil, né? E aí, para a gente aqui, essa missão de hoje, de destrinchar um pouquinho mais aí sobre o produto de ETF, para o pessoal aqui. Perfeito. Então, Rafael, em primeiro lugar eu queria estar agradecendo você pelo convite, dizer que o Não é do INSS é o meu podcast favorito, na realidade é um dos poucos que eu escuto, porque ele é voltado para o público do RPPS, que é o DNA da Premier, né? Quando a gente fala de ETF, realmente, o pessoal muitas vezes não conhece. Apesar de ser um produto muito antigo, ele é muito novo. Mas eu tenho certeza que hoje, nesse nosso bate-papo, a gente vai conseguir destrinchar bem isso e deixar claro para todo mundo. Mas, novamente, agradeço o convite e parabéns pelo trabalho que vocês estão executando de levar informação de conteúdo para todos os RPPS. Legal. Então, aproveitando, Alexandre, conta aí pra gente um pouquinho sobre como que é o trabalho da Premier e como que ela atua hoje com a Banrisul no mercado, né? Porque provavelmente, quando o pessoal for entrar no site de vocês, vai estar lá a Premier e vai estar do lado a logo da Banrisul, né? Então, até para o pessoal entender, poxa, é mais um banco, não é mais um banco? Como é que funciona? É assim, a Premier Investimentos é uma empresa de assessoria de investimentos, o antigo agente autônomo de investimento, né? Trocou o nome agora no meio do ano com a nova legislação. Nós somos, há 13 anos, vamos fechar 14 anos agora em setembro, vinculados à Banrisul Corretora, que é uma empresa do grupo Banrisul. Então acredito que a questão das corretoras eu não preciso elucidar, mas a Banrisul Corretora já tem mais de 50 anos de atuação. É uma corretora pública vinculada ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E como o Banco do Estado do Rio Grande do Sul ele tem uma atuação mais local, né, normalmente o pessoal conhece o Banrisul da camiseta do Inter e do Grêmio, né, quando a gente vai para fora da região sul. Mas é um banco que tem quase 100 anos de história. Foi fundado em 1928, hoje é o maior banco da região sul do Brasil. A gente fala que é o Banco Forte do Sul e ele é um banco com controle público. Quando o pessoal pergunta, Alexandre, como é que você pode me explicar o que é o Banrisul? Então eu digo que ele é como se fosse um Banco do Brasil, só que de atuação local, com todos os produtos e toda a segurança e solidez que isso confere a ele. O nosso trabalho hoje, Rafael, depois dessa breve introdução, ele é focado basicamente na atuação com o ETF. Ou seja, o que é o ETF para quem não conhece? Ele nada mais é do que um fundo negociado em bolsa, um fundo de índice negociado em bolsa, né? Que é o Exchange Traded Fund. Complicado de falar, mas fácil de entender. E nossa atuação hoje é focar na volatilidade. A gente percebe que hoje os RPPS, quando eu escuto os podcasts aqui, quando a gente faz as visitas, o pessoal procura produtos que sejam de gestão ativa, que batam os benchmarks. E muitas vezes o ETF, para quem conhece, excetuando-se a região sul do Brasil, que nós atuamos, o pessoal utiliza o ETF muito para fazer gestão passiva, né? Para bater índices. Por exemplo, eu pego um Ibovespa que não está performando bem e vou para o ETF. E o nosso foco é justamente entregar alfa, entregar prêmio na gestão ativa, na volatilidade. Esse é o nosso foco. Essa é a atuação da Premier.
Legal. E até mesmo para o pessoal que nos ouve aqui, acaba não sendo muito da área de investimentos, né? Qual que é o diferencial de uma aplicação entre um fundo de investimento tradicional, que o pessoal está calejado de ouvir falar, né? E aplicação em um ETF, porque ele é um fundo de índice, né? Então, qual que é a grande diferença entre o ETF e o fundo de investimento que a gente costuma ouvir? Bom, só para deixar claro, né, o ETF ele é um fundo de investimento. A gente costuma, né, aqui deixar bem claro isso, porque o pessoal às vezes ouve falar de ETF e tem medo, mas justamente esse receio não se justifica. Por quê? Ele é um fundo normal, um fundo tradicional, com a vantagem de você ter a cotação dele em tempo real, de você ter a transparência na cota, né? Por quê? Porque esse produto, o ETF, por ter bastante tecnologia embutida, eu consigo saber a cota dele segundo a segundo, em virtude das oscilações das ações que estão lá dentro. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro, que é com relação ao ETF de Ibovespa. O ETF de Ibovespa ele vai replicar a carteira do Ibovespa com todas as ações, exatamente na mesma participação, e eu vou ver segundo a segundo essa cota na minha tela. Isso vai me proporcionar muito mais vantagem do que um fundo que eu só sei a cota dele no dia seguinte. Justamente voltando àquilo que eu falei, ele vai me possibilitar trabalhar com a volatilidade, com as oscilações do ativo em tempo real. Fora isso, o ETF hoje ele tem uma taxa de administração extremamente competitiva, se comparado com outros fundos, principalmente na renda variável. Um ETF Ibovespa hoje, a taxa de administração gira em torno de 0,10. Se a gente for pegar os fundos tradicionais, essa taxa ela vai estar entre 0,8% e 2%. Então, é um produto extremamente competitivo. E se você me permite, Rafael, falar um pouquinho da história do ETF, ela remonta lá a 1990. Então, é um produto novo, relativamente novo, mas que hoje corresponde por aproximadamente 30% do volume de negociação nas principais bolsas, né? Então, é um produto que, através de um investimento, como qualquer fundo, né, você consegue atingir uma cesta de produtos com muita facilidade e bastante setorial, o que facilita a análise do investidor. Então, hoje, se eu quero investir nas Big Techs, as empresas de tecnologia, as maiores, eu tenho um ETF para isso. Se eu quero investir em small caps, eu tenho um ETF para isso. Europa, tem um ETF que vai ter as principais empresas europeias. Se eu falar de Ásia, tenho. China, tem um ETF para isso. Hoje, no total, são 81 ETFs disponíveis na B3. Ou seja, esse produto aí traz uma infinidade de opções para o pessoal realmente conseguir aplicar, investir, enfim, né? É como se fosse realmente investir em ações. Porque talvez a grande queixa de quem trabalha com investimentos hoje em RPPS é não ter essa liberdade de conseguir comprar as ações propriamente ditas, e na figura do ETF você conseguiria suplantar essa necessidade. Sim, Rafael, conseguiria sim. E com a vantagem, né? A vantagem de você estar trabalhando não com um ativo que te traria um risco de concentração muito grande. Você está trabalhando com um fundo que vai ser negociado em bolsa como se fosse uma ação. Te agradeço até pela colocação, porque às vezes eu estou falando aqui e como a gente trabalha muito tempo com isso, eu acabo passando, né, reto por algumas questões. Mas sim, ele vai oscilar como se fosse uma ação em tempo real. Todo mundo que já opera, que já tem alguma experiência em bolsa, o comportamento é similar, segundo a segundo, centavo a centavo oscilando. É exatamente isso. Ou seja, ele tem uma dinâmica que permite uma liberdade de operação bem maior do que o fundo de investimento tradicional, né? Como você falou, a gente vai operar no fundo, a cota é daquele dia, a cota é fechada, pronto, acabou. Então você não tem essa negociação ao longo do dia. E muitas vezes você também não sabe nem qual que é o valor da cota daquele dia que você está operando, né? Principalmente em renda variável, que tem um certo gap de informação. Às vezes você vai muito no feeling do que aconteceu nos últimos dias e aí vai aplicando, resgatando no fundo de investimento de renda variável, né? Então, com base no que você vem, em questões pretéritas que você vai entendendo, vai imaginando qual seja a cota que você vai estar trabalhando naquele dia. E dado que ele é bem dinâmico, né, o ETF, quais seriam os
pontos de atenção que o RPPS deve tomar para conseguir monitorar o mandamento dos investimentos ao assumir essas posições em ETF? Então, Rafael, eu estava fazendo, na semana passada, uma série de eventos no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. E o que eu coloquei para o pessoal? Quando eu vou operar ETF e eu vou operar volatilidade, a primeira coisa que eu tenho que ter é uma estratégia bastante clara do que eu quero. Por quê? Porque senão não faz sentido, né? Eu entrar sem estratégia, sem eu saber o que eu vou fazer. Então, o primeiro ponto de atenção é conversar com a consultoria e entender o que o RPPS quer fazer. Quando a gente está falando de renda variável, a gente tem que saber que 80% do tempo o mercado ou ele está em queda ou ele está lateralizado. Esse é um ponto que todo mundo tem que saber. Porque, normalmente, os RPPS eles aplicam no longo prazo e pensando naqueles 20% do tempo que o mercado vai estar em alta. Só que, veja, a gente está deixando de aproveitar 80% do tempo, a maior parte do tempo do mercado. Então, a gente diz que o pessoal tem que ter uma estratégia bem clara para estar aproveitando esses momentos de mercado onde a gente não tem tendência, né? Traçando uma estratégia. A função da Premier é, junto com as consultorias e com os institutos, traçar uma estratégia que mostre essas nuances, estratégias claras de entradas e saídas. Mas sempre lembrando que o ETF, por ser negociado em bolsa, ele também tem um aspecto da liquidez. Então, estabeleci uma estratégia, vou verificar se esse produto tem liquidez. Por quê? Porque como a gente fala de institutos, a gente sabe que além das limitações legais, né, hoje limitação de 15%, né, que um instituto pode ter de determinado fundo, eu tenho que ver também como ele negocia no dia a dia. Eu acho que o pessoal já está mais habituado a operar com os FIIs, né, fundo de investimento imobiliário, que também são negociados em bolsa, mas eu tenho que verificar minha liquidez para justamente não ter distorção nos valores. Quando eu falo de Ibovespa, quando eu falo de S&P 500, eu estou falando de ETFs com mais de 5 bilhões, então que a liquidez é bem tranquila. Mas, por exemplo, eu escolho um ETF setorial, que ele não é tão grande. Eu vou dar um exemplo. Eu quero aplicar num ETF com foco em governança, que não seja tão grande. Eu tenho que cuidar também a liquidez e a minha exposição nele e o volume diário de negociação. Mas, basicamente, é a questão de acertar a análise setorial. Né? Eu quero China, eu quero Ásia. A partir desse momento, a gente consegue dar prosseguimento sem problema nenhum. Maravilha. Como você falou ali, tem essa parte setorial, parte de mercado, China, Europa, talvez o mercado interno nosso aqui. Há um grande problema de você ficar concentrado em poucos índices aqui, né? A gente ouve muito falar de IBOV, Small, a parte setorial de governança, por exemplo, ali, mas eu acho que os outros assim não são mais tão populares, né? Então a gente acaba não tendo muitas opções ou não atua com tantas opções como deveria. Então, Rafael, na realidade, as opções elas são muitas, né? Hoje são 81 ETFs que estão disponíveis, mas a questão é, a gente aqui no Brasil, a gente se habituou muito a estar trabalhando com índices que são mais confortáveis para nós, né? Os que a gente mais conhece, Ibovespa, Small Caps, dividendos. Quando a gente fala de Brasil é isso, um ou outro vai para governança. E quando a gente fala de Estados Unidos, o pessoal busca muito S&P 500. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem FANG, né, que são as Big Techs dos Estados Unidos. A gente tem que lembrar que a gente tem Nasdaq para estar diversificando a carteira. Então o ETF ele funciona também como um grande um produto que auxilia muito na diversificação da carteira. A gente tem produto bom de ETF que facilita a vida do RPPS. Né? É muito mais de estar conversando, de estar vendo o que o RPPS acha que vai performar bem. Exterior, eu tenho que sair dessa bolha de somente S&P 500. Né? Eu posso buscar Europa, eu posso buscar ações globais. Hoje nós temos ETF que, através de uma única aplicação, eu estou atingindo 9.500 empresas, aproximadamente, do mundo todo. Então, para diversificação, é
extremamente positivo. Além da possibilidade de estar trabalhando com a questão da gestão ativa, entradas e saídas rápidas, aproveitando a volatilidade do mercado. Então, para mim, hoje o ETF, ele entrega muita solução, ele entrega muita coisa, só que ainda ele está num momento, né, apesar de nós já estarmos trabalhando há 12 anos com ETF, muito mais no sul do Brasil, mas ele está em franca expansão, né, conforme vai se disseminando essa cultura, essa cadeia de conhecimento que vocês também fazem parte, divulgando essas informações. Eu acho bem pertinente mesmo, né, para o pessoal entender como é que funciona esses ETFs, justamente por causa disso, sabe? Ter essa dinâmica de você conseguir trabalhar ao longo do dia, você conseguir entender em tempo real como que andam os seus investimentos, né? E como você falou, a gente tem esses queridinhos dos RPPS que acabam replicando muito, né? O Small, o IDIV, o Ibovespa, por exemplo, né? E para quem não domina a parte de ETFs, quando a gente vai entrar lá no home broker, né, por exemplo, a gente consegue digitar alguma das opções, né? Por exemplo, BOVA11, BOVV11, esses dois, por exemplo, são ETFs que são diferentes, mas que buscam replicar o mesmo índice Bovespa, né? E mesmo com essas semelhanças, a performance deles acabam sendo um pouco diferente entre eles. Então, onde é que estaria esse diferencial entre esses dois ETFs, por exemplo, para que os RPPS possam buscar pelas melhores opções de investimento? Então, essa pergunta ela é muito boa e a gente responde ela com alguma frequência. Hoje, são os dois maiores ETFs aqui do Brasil. O BOVV11 é gerido pelo Itaú e o BOVA11 ele é gerido pela BlackRock, que hoje é a maior gestora de recursos do mundo, se eu não me engano, a maior gestora independente de recursos do mundo. Ambos são produtos excelentes. A taxa de administração dos dois é 0,10% ao ano. E a diferença, antes, né, o Itaú foi o primeiro a baixar a taxa de administração para 0,10. Então, durante um período, a BlackRock cobrou uma taxa de administração levemente superior. Isso impactou um pouco na cota. E, além disso, o Itaú foi o primeiro ETF que começou a fazer o aluguel das ações que estavam na carteira. Aluguel de ações era permitido para RPPS, a gente fez durante algum tempo lá no Rio Grande do Sul, de estar fazendo a alocação do próprio ETF, né, alugando as cotas, já que estavam focadas uma parte para longo prazo. Mas o Itaú nada mais faz do que pegar essas ações que estão dentro do fundo e eles disponibilizam para alugar, recebendo um valor anual por elas, né? Para quem quer vender as ações. É outra operação, é um pouquinho complexo, mas em suma eles alugam as ações que estão dentro do fundo. E eles recebem um valor por isso. E esse valor hoje ele é suficiente para pagar a taxa de administração e ainda sobrar dinheiro para o fundo. Então ele é um fundo passivo que consegue remunerar acima, ele consegue entregar performance acima do benchmark. Né? Quando a gente fala de fundo passivo, a gente sempre diz que ele vai remunerar um pouco abaixo do benchmark em virtude da taxa de administração. Mas o ETF ele consegue entregar mais. E a mesma coisa aconteceu com a BlackRock. Depois que o Itaú fez esse movimento, a BlackRock também alterou o seu regulamento e passou a alugar os seus ativos, né, os ativos dentro do fundo, que também fez com que eles tivessem, nos últimos anos, uma performance acima do benchmark, acima do Ibovespa. Só para clarear, né, com relação a esse exemplo. Então hoje os dois produtos eles são extremamente semelhantes, né? Com relação à rentabilidade hoje é difícil dizer quem vai performar bem, porque ambos adotaram a mesma estratégia. O Itaú veio na frente, inovando, e logo na sequência veio a BlackRock. Hoje os dois têm uma liquidez excelente, a gente diz que é no centavo, né? O spread de entrada e saída é de 1 centavo praticamente. Então são ótimos produtos e que o pessoal utiliza muito mesmo. Alexandre, além desses ETFs de renda variável, então, né, a parte de investimentos no exterior também, esses ETFs, também tem essa parte de segmento de renda fixa, né, ou seja, você consegue investir em ETFs, não só de Bovespa, Small, mas de IMA, por exemplo, né, e com esse atual momento que a gente vive, qual seria o tipo de ETF ideal para a gente fazer a aplicação aí, ou quais os tipos de investimentos de ETF, né, que a Premier consegue trazer aí de solução para os RPPS?
Então, Rafael, essa é uma boa pergunta, né? Vou começar falando dos ETFs de renda fixa. Os ETFs de renda fixa são produtos muito bons, eles estão com taxas bastante competitivas e eles estão disponíveis para aplicação no mercado focado no longo prazo. Eu acho que é bem interessante justamente por essa questão da velocidade que ele te dá. Por exemplo, eu estou num IMAB5+, um ETF de IMAB5+, e sai uma notícia negativa. Eu consigo ter a agilidade de estar resgatando esse valor naquele momento, naquele segundo. Então, ele tem essa vantagem. Eu não vou ter que esperar sair uma notícia negativa às 11 horas da manhã, eu não vou ter que esperar fechar o mercado, pegar toda a desvalorização do mercado para estar resgatando no dia seguinte, caso seja essa a minha estratégia. Então, ele tem essa vantagem. Hoje, devido à questão do spread, tá? A gente tem um spread de aproximadamente girando entre 8 pontos, de 8 a 20 pontos no spread. Então a gente recomenda, a nossa orientação é que ele seja utilizado para a questão de alocação de volatilidade, tá? Alocações pontuais. Por exemplo, vou voltar no outro exemplo. Eu tô lá, eu tenho minha carteira focada ali no longo prazo. Saiu alguma notícia que gerou um impacto muito grande na renda fixa, né? A curva abriu e desvalorizou. O que a gente faz? De acordo com a estratégia traçada, ou seja, algo que já foi combinado com os RPPS, algo que já foi conversado com a consultoria, ele atinge uma desvalorização que justifique uma entrada mais rápida. A Premier entra em contato a partir do momento que atinge essa estratégia e avisa o cliente. Tá? De acordo com a estratégia, atingir um patamar. A mesma coisa que a gente faz com os ETFs de renda variável, né? A partir da estratégia, a gente monitora o mercado. Atingiu, a gente avisa. Assim que chegar na rentabilidade almejada também, que foi determinada na estratégia, a gente também liga para o cliente para avisar que atingiu aquela rentabilidade para ele poder fazer o desinvestimento. Mas sim, a gente atende na renda fixa, mas hoje a gente indica para duas estratégias. A primeira, ter agilidade no momento de estresse de saída. Perfeito. E a outra, ter agilidade no momento de estresse para estar fazendo operações rápidas, aproveitando aquela distorção, ingressando no mercado, visando uma saída também rápida, né? Aproveitando só aquele momento de volatilidade. Então, sim, é positivo, é bom o produto, mas devido ao spread, hoje a gente recomenda que seja utilizado, a gente orienta que seja utilizado nesses dois tipos de estratégia. Aquele capital que eu quero eventualmente proteger de forma mais rápida do mercado e aquele capital para a operação de volatilidade. E é justamente esse o foco da Premier, né? É monitorar o mercado para os RPPS, que a gente sabe que vocês têm diversas atividades no dia a dia. É difícil uma pessoa que possa ficar o dia inteiro acompanhando a tela. E a Premier, um pouquinho na contramão, né, do mercado, que ele é muito focado em vou alocar num fundo e vou deixar ali e vou aguardar. Não, a gente tem uma mesa estruturada, uma mesa focada em monitoramento de mercado para os RPPS. Essa é a nossa função, é monitorar os mercados para vocês. Ser os olhos de vocês no mercado e que vocês tenham a tranquilidade de saber que enquanto vocês estão nos seus afazeres diários, tem uma equipe monitorando. E quando der oportunidade, de acordo com a estratégia, como eu disse, a estratégia é muito importante, de acordo com a estratégia, vocês vão ter uma pessoa ligando para vocês, avisando dessa oportunidade, tanto na renda fixa como na renda variável. Ou seja, uma vez que já tem uma aplicação aí com vocês, vocês já fazem esse monitoramento, seja pelo segmento que for, né? Renda fixa, variável, não importa. Então, dada essa estratégia dos RPPS, quando vocês veem que já está na tela e que está fechando esse preço ali e tal, vocês já comunicam o RPPS para então executar essa estratégia. Perfeito, Rafael. O que eu digo é que a gente vende um serviço de monitoramento e tranquilidade. Por quê? Porque a estratégia a gente tem que fazer quando a gente está com a cabeça fria, né? A gente tem que traçar as entradas e as saídas de maneira bem simples, focando em desvalorização do mercado e em meta de rentabilidade. Então a gente senta com o cliente, a gente conversa, a gente faz reunião com a empresa de consultoria, leva em consideração a LM, se bem que no ALM é bem tranquilo, porque a gente trabalha muito com volatilidade, exposições menores, mas a gente consegue traçar uma estratégia e monitorar.
porque o RPPS, para que o gestor, comitê de investimento, conselho, fiquem tranquilos, porque eles sabem que tem uma pessoa, que tem uma empresa monitorando esses parâmetros. Então, daqui a pouco o pessoal está em reunião com o prefeito, resolvendo algum assunto, está conversando com o atuário. Não tem problema, a Premier vai entrar em contato, uma ligação ali de 30 segundos, pega a autorização e a gente executa a operação. Então vocês têm essa tranquilidade, né, de que vão poder aproveitar a volatilidade sem ter que estar olhando o mercado segundo a segundo, porque tem uma empresa fazendo isso para vocês, auxiliando vocês nesse quesito. E isso que é um ganho gigante para o RPPS, né? Porque, como você bem falou ali, é difícil o RPPS que tem alguém que fique monitorando na tela ali, segundo a segundo. Então, ter esse trabalho de vocês aí junto, né? Você que tem muita vida, acompanha muito a vida do RPPS, né? No sentido de executar essas estratégias, já entende muito bem, né? Então, para o RPPS, às vezes ele não consegue ter uma estrutura muito grande do pessoal de investimentos. Então, já consegue ter essa estratégia executada com o trabalho de vocês. Perfeito, é exatamente isso. Nosso foco é tirar a preocupação de vocês e agregar solução, né? Solução principalmente com relação à volatilidade, seja na renda fixa, seja na renda variável. Legal isso aí, Alexandre. Uma pergunta final, acho até meio que provocativa também. Na visão de vocês, né, já que trabalha com tantas operações e conhece bem os RPPS, né, já tem o RPPS no DNA de vocês, qual seria o percentual de alocação ótima desses ETFs para que o RPPS consiga monitorar bem o mercado? Que, né, como você bem falou, é uma alocação, às vezes, ali, outra do RPPS, então quanto que eles deveriam colocar de cada segmento de RPPS para conseguir ter uma gestão estratégica nesse segmento de ETFs? Então, eu sou um entusiasta do ETF, mas eu sei que o ETF, como gestão, a alocação tática, né, entradas e saídas rápidas, ele é um produto que ele tem que trabalhar como complementar à carteira do RPPS. Hoje, no Brasil, nós temos ótimos gestores que entregam alfa e eu acho que esses gestores eles têm que ser premiados. Mas a gente nunca pode esquecer que um fundo de ações ele tem que estar comprado pelo menos 67% do mercado em tempo integral, né? Então, num cenário de queda, esses fundos acabam por serem penalizados. Claro, depois quando o mercado melhora, eles performam bem. Então eu acho que vocês têm que ter, quando eu falo vocês, eu falo institutos e fundos em geral, os RPPS precisam ter uma parte da carteira em bons gestores, em produtos que entregam alfa de gestão ativa. Se vocês têm alguma parte da carteira para gestão passiva, ou seja, fundos que acompanham fundos passivos de índice, isso eu acredito que não faça sentido, tá? Mas é minha visão. Vocês têm que migrar para o que cobra menor taxa de administração e tem menor tracking error. E daí os ETFs são especialistas nisso. Então, uma parte da carteira é para a questão de longo prazo, gestores que entregam alfa ativos. Perfeito. Uma parte, se for passiva, ETF. Com certeza, independente do percentual, porque cada RPPS vai ter o seu. E eu recomendo que seja feito de 10 a 15% da carteira do RPPS destinado para operação de volatilidade. Por quê? Porque daí a gente vai entrar com entradas e saídas rápidas e esse capital, a maior parte do tempo, para os RPPS que já operam conosco, ele vai estar na renda fixa. Por quê? Risco é bom de correr quando for interessante, quando houver um prêmio no mercado. Então eu não vou estar com a parte de volatilidade 100% do tempo exposta. Não, eu vou fazer pequenos aportes buscando alfa nele. Conforme o mercado vai ficando mais barato, a gente vai ingressando com mais exposição. Por quê? Faz mais sentido eu correr risco quando o mercado está barato, quando o mercado está desvalorizado. Então aquele capital que às vezes é 15% destinado para volatilidade, muitas vezes eu vou estar operando 30%, 40% desse capital e o resto vai estar na renda fixa. Por quê? Porque é um capital que visa realmente aproveitar a volatilidade. Então, voltando, para responder tua pergunta, eu deixaria em torno de 10 a 15% para volatilidade. Para quem gosta de passivo, teria algo em torno de 5% da carteira, de 5 a 10% da carteira em fundos passivos, e daí os ETFs se encaixam com muita propriedade, fazer uma boa análise setorial, não só ETFs
aqui do Brasil, mas ETFs setoriais do exterior também. E, por fim, colocaria cerca de 10% da minha carteira com gestores que entregam alfa, focados no longo prazo. Por quê? Quando o mercado estiver positivo, esses 10% que são em gestores que entregam alfa, eles vão te dar uma performance excelente. E a gestão de volatilidade, né, a questão da alocação tática, a gente vai estar entrando e cortando esse lucro. Então, no mercado de alta, que ocorre em 20% do tempo, essa estratégia ela vai te dar um resultado dos gestores ativos, vai te dar um resultado excelente. No restante do período, eu vou estar operando volatilidade para estar complementando a rentabilidade do mercado que está desvalorizando, ou não está andando, que está de lado. E a passiva, né, quando eu falo da passiva, para quem acredita e acha que se encaixa na passiva, eu vou estar acompanhando os meus benchmarks setoriais, né, vou estar entregando exatamente o que eu me predispus, né, vou estar entregando o resultado com os ETFs, tirando a volatilidade que a gestão ativa me entrega. Então, eu acho que seria uma composição das 3 aplicações. Com cerca de 20% da carteira eu consigo utilizar ETF, os outros 10% eu tenho que entregar para gestores que entregam alfa. Dependendo do nível de progestão, exposição do RPPS, esses percentuais, né, de caso a caso, eles têm que ser revistos e repensados, mas eu estou falando num geral. Não, e bacana isso, porque você consegue definir bem as estratégias e definir bem os recursos que você tem. Porque eu acredito que, assim, eu sou muito visual, por exemplo, né? Então, quando eu coloco na minha conta previdenciária, eu vejo todo aquele caminhão de dinheiro lá, né? Então, eu tenho que usar todo ele em determinada estratégia. Quando a gente começa a repartir aquele caminhão todo de dinheiro, né? Eu dou uma dedicação, esse percentual aqui na parte de gestão mais ativa, essa outra aqui na parte de ETFs, eu consigo segregar aquele meu PL, eu consigo trabalhar melhor com cada um com a sua estratégia. Eu acredito que isso aí fique muito bom para o RPPS conseguir trabalhar, principalmente porque não fica aquela coisa, mas você não está tomando muito risco aqui e tal. Não, mas peraí, eu estou dedicando esse percentual a um pouco mais de risco. Esse outro percentual eu estou dedicando a manter meu patrimônio. Então, eu acho que fica muito mais fácil de se trabalhar enquanto RPPS. Mas eu acho que é justamente isso, né? Cada estratégia ela vai performar melhor em determinado momento de mercado. E todas elas são complementares. Eu não tenho não venho aqui dizer, poxa, ETF é um produto mágico. Não existe mágica no mercado. O que existe é a estratégia. O que existe é gestão de risco. Quando se fala de RPPS, se fala de gestão de risco. Então os produtos eles são complementares, tanto na renda fixa como na renda variável. Eu tenho que ter um grupo de produtos, uma carteira diversificada para estar entregando a melhor rentabilidade possível. E é justamente isso que eu gosto de deixar destacado. Falando agora especificamente da Premier, a gente trabalha num nicho hoje que ele é extremamente desassistido, que é a questão da volatilidade. No Brasil, se eu não me engano, acho que a Premier é a única empresa, junto com a Banrisul Corretora, que trabalha nesse nicho de volatilidade. Eu acredito que nos demais nichos, renda fixa, renda variável ativa, vocês estejam extremamente bem atendidos, né? A gente tem inúmeras casas competentes que realizam esse trabalho. Na volatilidade, nós temos um pioneirismo da Premier, juntamente com a Banrisul Corretora, e que a gente está levando esse modelo para que se aproveite todo o mercado. Né? A todo momento vocês possam estar retirando rentabilidade do mercado. Esse é o foco. Bacana, Alexandre. Queria te agradecer aí imensamente por ter conseguido conversar com a gente, por ter dedicado um pouquinho do tempo aí com a gente aqui no nosso podcast. Queria deixar um espaço aberto aí também para vocês, né? Para quem quiser conversar um pouco com vocês a respeito de ETFs, quem quiser tirar mais dúvidas, ter uma oportunidade de aplicação com vocês. Como é que faz para entrar em contato? Só para finalizar, Rafael, em primeiro lugar, agradecer você pelo espaço. Eu acho que esse trabalho, como eu disse no início, ele é um trabalho muito bacana, muito legal, que entrega muita informação para os RPPS, porque vocês não são competidores, vocês são parceiros, vocês estão todos no mesmo objetivo. Então esse programa aqui, ele é fantástico. Então, parabéns, agradeço pelo espaço. E para entrar em contato conosco, pode falar diretamente comigo, eu vou passar meu celular, meu WhatsApp é
99155-5461. Hoje a empresa está com sede em Porto Alegre e nós temos um escritório, uma filial em Joinville. A gente tem atuado muito na região sul do país, então Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Hoje a Premier e a Banrisul Corretora, nesse trabalho, atendem mais de 100 institutos e fundos, justamente nessa questão da volatilidade. Então a gente tem uma equipe bastante capacitada e pronta para atender vocês. Querendo saber mais sobre ETFs, por favor, nos contatem. E Rafael, muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui participando do podcast Não é do INSS, dos melhores do Brasil, com certeza. Maravilha, Alexandre. Muito obrigado aí mais uma vez aí por sua participação aqui com a gente. E obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Semana que vem a gente traz um episódio novo. Então, até lá!